Boruto estreou Se Eu Fosse Você em versão anime? O Boruto agora é o inimigo da vila? Kawaki virou o mocinho da história? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Olá, eu sou o JD e este é meu canal, sejam muito bem-vindos. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo! O capítulo começa com Momoshiki debochando da cara de Boruto, dizendo que a sua previsão do futuro já havia começado. Então o mangá troca de foco, e vemos a unidade que estava em busca do Kawaki informando ao Shikamaru que eles não estão conseguindo localizá-lo, pois ele continua pagando sua assinatura de chakra. E o braço direito do Hokage diz que não há problema, e que é para os seus ninjas continuarem a procurá-lo, pois mais cedo ou mais tarde ele irá se cansar e ficar sem chakra, e nesse momento ele será pego. E nesse momento vemos o trio Ina Shikacho conversando, com Shikadai dizendo que não consegue entender o porquê o Kawaki está fazendo esses atos rebeldes, mas que de qualquer forma é melhor eles continuarem o procurando, pois se a sua sensei os ver, irá mandar eles para casa, ou seja, meio que eles estão procurando ele de forma escondida. E também vemos o Konohamaru instruindo a Sarada e o Mitsuki a levarem o Boruto para o hospital, devido ao seu ferimento no olho, e que ele e o Sasuke se juntarão à busca pelo mais novo inimigo da aldeia. Porém, assim que eles saem, o Mitsuki diz a jovem Uchiha para levar o seu sol para a enfermaria, pois ele iria atrás do Kawaki. E assim que ele se retira, o Boruto pede para que a sua futura esposa vá atrás do Mitsuki, pois no estado que ele está, com certeza ele fará alguma besteira. Então o mangá troca de foco e vemos o Kawaki aparentemente quase sem chakra e portanto sem conseguir manter o Sukuna Rikun ativo, ou seja, sem conseguir se manter pequeno e fora da vista dos outros. E a Ada, que estava usando seu poder para encontrá-lo, finalmente o acha e corre em sua direção, ou melhor, voa em seu encontro. E voltamos ao Shikamaru com o Amado querendo falar com ele sobre como eles querem lidar com Kawaki, e meio que implora para que Konoha não acabe matando ele, pois isso não é necessário, e revela que existe uma forma de imobilizá-lo sem tirar a sua vida. E diz que ele implantou um código de comando exclusivo nele, e que assim como a Delta, meio que ele pode ser desligado com a sua voz, e o líder do clã Nara só consegue ficar com raiva do Amado por ter escondido essa informação. Porém, Amado implora para que eles não matem o Kawaki, mas apenas o imobilize, pois ele precisa muito dele vivo. Entretanto, Shikamaru responde que ele entende a situação do doutor, e que sabe que ele precisa dos poderes do Kawaki para reviver a sua filha, mas que no entanto ele atravessou uma linha que não podia ser cruzada, e que se ele resistir, por mínimo que seja, que Konoha continuará a tratá-lo como um inimigo e continuará com a intenção de eliminá-lo. E nesse momento vemos a Ada chegando ao local onde o Kawaki estava se escondendo, e diz a ele para não se preocupar, que ela foi até ele para ajudá-lo, e que ele pode ficar tranquilo, pois ela estava ao lado dele. E ele responde que como assim ela está do lado dele, pois a ida dela até ele vai acabar levando os outros ninjas até lá, pois ela não consegue apagar a sua assinatura de chakra, e que assim sendo, o que ela está fazendo é praticamente entregando a localização dele para os ninjas do rastreamento. Porém, ela diz que no atual estado dele ele não é capaz de escapar, mas que ele não precisa se preocupar, pois se ela estiver com ele, ninguém o fará mal. E o Kawaki então começa a se autodepreciar, e diz que ele não dá a mínima para si mesmo, pois não é ninguém importante, e que portanto é para a Ada esquecer dele e proteger o Naruto, que de fato é realmente quem importa. E começa a dizer a Ada que se eles não conseguirem acabar com Momoshiki agora, que mais cedo ou mais tarde, ele acabará destruindo tudo que o Nanadaime ama e protege, e que ele não pode deixar isso acontecer, pois ele sabe que assim que o chifrudo se libertar, que será tarde demais, e que será irreversível e impossível de detê-lo. Mas que infelizmente a pessoa que está com Momoshiki dentro de si é o filho do Hokage da aldeia, e que assim sendo, ninguém teria coragem de matá-lo, pois ninguém iria querer assumir uma missão dessas, que o tornaria um inimigo de todos. E nesse momento ele segura a Ada pelos seus braços, e a pergunta por que tinha que ser logo ele, e não um Zé Ninguém qualquer, pois se fosse esse o caso, ninguém ligaria em matar o Momoshiki, ou mesmo que se fosse um forasteiro como ele, ninguém ligaria se morresse. E a Ada, com dó dele, pede para que ele não diga coisas assim, pois ele é muito importante, pelo menos para ela, ele é. E ele ainda, transtornado, pede para que ela use seu Sharingan para ver a pessoa fraca que ele é, para ver o pedaço de lixo que ele diz ser. Então, nesse momento, uma energia começa a cobrir o corpo da Ada, e essa energia é tão grande que cobre o planeta todo, e o consumo de chakra foi tão absurdo que após o uso desse poder, a Ada acabou desmaiando nos braços de seu amado. E o Boruto, vendo aquela luz cobrir o céu, fica se perguntando o que foi aquela luz intensa no horizonte. Enquanto isso, vemos o Momoshiki caindo na gargalhada atrás do Boruto. Então, finalmente, descobrimos o que a Ada acabou fazendo. Ela meio que trocou as memórias de todo mundo, fazendo todos acreditarem que o Kawaki é o filho do Naruto, e que o Boruto foi quem atentou contra a vida do Hokage. Ou seja, fez que todos acreditem que o Kawaki é o filho legítimo do Naruto, e que o Boruto é o forasteiro que foi adotado pelo Hokage. E nesse momento vemos os ninjas chegando até o local onde o Kawaki e a Ada estava, porém, eles o tratam com cordialidade, pois agora para todos o Kawaki é o mocinho e filho do Naruto, e não mais o renegado da Folha. Enquanto isso, a unidade sensorial informa que conseguiram localizar a posição do Boruto, o inimigo da vila. E a Sarada, por sua vez, fica: como assim a localização do Boruto? Por que raios vocês estão informando a localização do meu amado? Então vemos o Momoshiki perguntando ao Boruto como é que é perder tudo. Porém, o jovem Uzumaki, sem entender nada, pergunta o que ele queria dizer
fazer com isso, e o chifrudo só diz para ele olhar para trás, que ele finalmente iria entender, e quando ele olha, aparece atrás dele o Mitsuki e a Sarada, mas porém o Mitsuki não estava com um olhar amigável, e diz a Uchiha para ela se afastar, pois o inimigo à sua frente não era confiável, e tira sua bandana, e ativa seu modo sábio, e diz ao Boruto que ele realmente conseguiu irritá-lo, pois ele tinha machucado quem ele mais amava, o seu sol. Então vemos o ninja que estava em busca do inimigo da vila perguntando ao Kawaki se ele estava bem, e também ressaltou que aparentemente o ferimento em seu olho já estava sendo cicatrizado, e ele fica confuso sem saber o que estava acontecendo, e a Ada toma a palavra e pergunta se eles já conseguiram encontrar o pai do Kawaki, e o ninja responde que não, e que eles só sabem que o Boruto está envolvido no desaparecimento do Hokage. Então voltamos para o embate do Mitsuki com Boruto, e o filho do Orochimaru o questiona o que ele fez com Naruto, e o Boruto responde que não está entendendo o que ele está dizendo, e o Mitsuki começa a atacar o jovem Uzumaki, e a Sarada, assustada com o que estava acontecendo, segura o Mitsuki pelos braços e o indaga por que ele estava atacando o Boruto, e completamente confusa, começa a refletir que o Mitsuki jamais atacaria o seu amado, e o Momoshiki avisa o jovem Uzumaki que o filho do Orochimaru está claramente com a intenção de matá-lo, e que se ele não fugir agora, acabará morrendo, e revela que o que está acontecendo é devido ao poder da Ada, e que a verdadeira natureza do encanto dela é um poder divino, que nem mesmo ela é capaz de controlar, e que esse poder se chama onipotência, e que esse é um poder supremo que somente um deus onipotente pode exercer, e que essa é a maior das técnicas divinas. E diz mais, fala que esse não é um poder que uma garota, ou até mesmo um Otsutsuki possa controlar, e que a real identidade do charme da Ada é o resultado dos desejos subconscientes dela, se tornando real pela onipotência, e que esse fenômeno atual pelo qual Boruto e Kawaki estão passando são os desejos do Kawaki se tornando realidade através dos poderes da Ada, e que através dela, o Kawaki invocou a onipotência para que os dois trocassem de lugar. Então vemos o Shikamaru pedindo a Ada para que ela tente ver se o Naruto e a Hinata estão bem, e pede mais detalhes do que aconteceu quando Boruto os atacou, e a Ada por sua vez diz que não acha que olhar novamente os trará algo relevante. Porém, o Kawaki pede para que ela diga a todos que o casal Uzumaki está morto, pede para que ele diga que o Boruto matou o Naruto e a Hinata. E nesse momento voltamos para a conversa do Momoshiki com o Boruto, com o Momo dizendo que as memórias de todos foram alteradas, e que a consciência de cada pessoa é ligada através do chakra, e que assim sendo, não é impossível para um deus trocar as memórias de todos. E questiona o Boruto se ele nunca imaginou em quantas vezes um Otsutsuki que se tornou um deus pode ter previamente manipulado as memórias da humanidade. E diz mais, revela que a onipotência não afeta os semelhantes a um Otsutsuki, como ele e o Kawaki. E diz também que aparentemente aquela garota Uchiha não aparece ter sido afetada. E finaliza sua fala dizendo que para todos, o seu irmão, o Kawaki, agora é Kawaki Uzumaki, o filho do Hokage, que nasceu e cresceu na Vila da Folha, enquanto ele é um forasteiro, solitário que mordeu a mão de quem o alimentou e está sendo caçado por Konoha. E assim termina o capítulo 79 de Boruto. Galera, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo de Boruto, se inscreva aqui no canal, pois estamos sempre trazendo conteúdo desse e de outros mangás aqui. E se vocês quiserem ajudar o canal a crescer, deixa o like, pois isso nos incentiva muito a trazer mais e mais vídeos. Até mais, galera. Fui!